Imaginemos que estamos viajando e que em determinado momento dessa viagem é anunciada a próxima parada. E a próxima parada é justamente o planeta Marte. Poderia ser Júpiter ou outro planeta qualquer. Aqui, para o nosso exercício de reflexão, a nossa próxima parada nessa viagem é o planeta Marte. Estamos falando, portanto, de uma viagem interplanetária, né? E com isso, a possibilidade do contato com seres extraterrestres, nossos irmãos também em Deus. Poucos assuntos são mais fascinantes do que a possibilidade da vida extraterrestre. Nós sabemos que o homem aqui da Terra vive procurando resposta para essa questão, ou seja, a existência ou não da vida terrestre. Né? Nós sabemos, conhecemos que existem um sem número de filmes e de livros também. Apenas para ilustrar aqui, numa outra apresentação que fizemos desse capítulo há pouco tempo, antes do recolhimento aí da quarentena, nós lembramos como filmes o ET, muita gente se recorda desse filme, da Guerra nas Estrelas, né? Também são dois filmes que ficaram famosos. Em termos de livros, eu gosto muito de lembrar do Pequeno Príncipe, pelo livro em si, né? Eu acho ele assim extremamente filosófico, poético, e lembrando que a personagem, o Pequeno Príncipe, ele morava no asteroide B612. Ou seja, esse personagem, o Pequeno Príncipe, era, então, um extraterrestre. Né? Então, essas lembranças apenas para nos introduzirmos nesse estudo de hoje. Seres extraterrestres. Ou vida inteligente fora da Terra. Vamos nos perguntar, né? Vamos fazer uma pergunta, cada um para si mesmo. Acreditamos que exista vida, principalmente vida inteligente, fora da Terra? E ressaltei aqui, frisei o vida inteligente, porque ter vida já é algo significativo, mas ter vida inteligente é bem mais complexo ainda. Né? Então, realmente acreditamos, temos essa convicção à vista de tudo que já aprendemos com a doutrina espírita, temos essa convicção, realmente existe vida inteligente fora da Terra? Ou seja, há irmãos nossos, né, espíritos, vivendo, encarnados em outros planetas, nesse universo todo? O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo trata da passagem em que Jesus afirma que há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse é o objeto do estudo de hoje. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Casa do Pai. Não precisamos maiores delongas, né, para deixarmos frisado que a casa do Pai é o universo, né? A casa de Deus, o universo. Então, apenas para nos situarmos, né? Traduzindo essa afirmativa de Cristo, então, há muitas moradas no universo. Analisando essa passagem, então, no capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina que essa afirmativa de Jesus comporta duas interpretações. Pode ser
os diferentes estados do espírito na erraticidade. Essa seria uma das interpretações possíveis, cabíveis. E a segunda é as diferentes categorias de mundos habitados. Então vamos ver a primeira hipótese, que é diferentes estados do espírito na erraticidade. Aqui, para que possamos bem nos situar nessa colocação de Kardec, nessa primeira interpretação, vamos lembrar do que seja erraticidade. Erraticidade é justamente o intervalo entre as existências corporais, entre as encarnações, para os espíritos que ainda necessitam de reencarnação. Então, o intervalo entre uma reencarnação e outra, enquanto o espírito está no mundo espiritual, mas nessa condição de estar aguardando nova reencarnação. Então, só não estará na erraticidade, ainda que desencarnado, os espíritos puros, porque eles não necessitam de reencarnação, de nova reencarnação, embora reencarnem, como nós sabemos, né? No Livro dos Espíritos, nas questões 223 a 233, Kardec trata justamente dessa questão dos espíritos errantes, esclarecendo então que são os que estão livres do corpo material, mas esperando uma nova encarnação. Então, apenas repetindo, as questões de 223 a 233. Então, essas palavras de Jesus podem ser entendidas nessa hipótese da interpretação, então, de diferentes estados do espírito na erraticidade, podem ser entendidas como estado feliz ou estado infeliz do espírito no mundo espiritual, na erraticidade, né? Porque sabemos, obviamente, que cada um tem no seu íntimo os seus sentimentos, as suas dificuldades, e vai estar em algum momento sentindo-se feliz ou sentindo-se infeliz. O espírito, e Kardec então nos esclarece que o espírito depurado e desligado dos traços materiais, ou seja, aquele que já fez um progresso significativo, progresso espiritual significativo, esse vai estar numa situação feliz, ou seja, desfrutar de uma felicidade possível a criaturas naquela situação dele, né? Então, Kardec nos diz que esses espíritos, eles podem percorrer o espaço e os mundos, gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Então, espíritos já com uma com certo grau de progresso, né? Então, são os espíritos felizes. Os outros, o espírito ainda imperfeito e apegado à matéria, esse espírito ele está mais sujeito a uma infelicidade. Normalmente são criaturas que têm dificuldade de sair desse estado, né, de feliz. São, então, infelizes. Eles não podem se distanciar da esfera em que vivem. Sentem o constrangimento dos sofrimentos morais. Então, por essas duas descrições que Kardec nos dá nesse capítulo, então, dos espíritos na situação de feliz e dos espíritos na situação de infeliz, dá para a gente justamente aquilatar dessa expressão do Cristo na interpretação de estados do espírito na erraticidade. Então, o feliz e o infeliz. Então, estados do espírito ou estado da alma. Nesse caso, então,
a situação de feliz ou infeliz, representando as várias moradas, como Cristo disse, né? Só que essas várias moradas, Kardec nos esclarece também que não são circunscritas, ou seja, elas não são limitadas a um espaço físico e nem localizadas. Então, vamos dar um exemplo para ilustrar essa advertência, vamos dizer, de Kardec. Imaginemos nós, todos nós que estamos aqui participando dessa conversação, desse estudo. Cada um está no seu espaço aí, provavelmente, da sua residência, e às vezes pode estar com mais pessoas da família, 2, 3 pessoas ali, todas juntas no mesmo espaço físico. Mas uma poderá dizer assim, eu estou me sentindo no céu, estou muito bem interiormente, estou me sentindo no céu. A pessoa que está ao lado dela não está bem e vai dizer assim, nossa, estou me sentindo no inferno, não estou bem. Então, veja, céu e inferno, para essas duas pessoas, não é um espaço circunscrito. Não é? Não podemos dizer assim, olha, aquele canto de lá da sala é o local dos espíritos felizes, daquelas criaturas que estão felizes. E este espaço para cá, do lado de cada sala, é o local dos infelizes. Né? Então, numa separação física, numa limitação do espaço. Não é nesse sentido. Né? Como eu disse, nós aqui, né, encarnados, conhecemos bem de perto isso, né? Porque às vezes, em determinados ambientes, digamos, no nosso serviço, nosso trabalho, às vezes você está muito bem, ou um colega está muito bem, você vê que ele está feliz, mas você não está bem, né? Então, usando essas duas expressões para identificar situação de feliz ou de infeliz, a gente costuma dizer isso, né? Nossa, estou no céu, estou muito bem. E o outro diz, estou no inferno, porque não está se sentindo bem. Né? Então, reprisando, são estados da alma. Né? Então, essa é a primeira interpretação, como Kardec nos colocou, né? Dessa expressão de Cristo, que há muitas moradas na casa do Pai. A segunda interpretação, como adiantamos, seria no sentido de Cristo estar se referindo às diferentes categorias de mundos habitados, ou seja, de planetas habitados no universo todo. Né? Nas obras básicas, principalmente, nas demais obras da literatura espírita, nós vamos encontrar os ensinamentos dos espíritos justamente nesse sentido, nos orientando que não é só a Terra que é habitada, muitos outros planetas também o são. Ou seja, há N planetas no universo todo que servem de local de habitação para criaturas encarnadas. Cada uma dentro do seu grau evolutivo, como vamos ver aqui no estudo. Quanto a isso, apenas para a gente lembrar uma hipótese de orientação dos espíritos, ou notícia que os espíritos nos trazem a respeito da questão da habitabilidade dos mundos, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala justamente dos exilados de Capela, daqueles espíritos que habitavam um planeta de outra constelação e que, quando aquele planeta passou pelo momento de transformação semelhante ao que a Terra está passando hoje, algumas criaturas tiveram que ser exiladas, alguns espíritos foram exilados.
e justamente parte desses espíritos vieram reencarnar aqui na Terra, né? Então, isso apenas demonstrando, assim, um caso de outro planeta habitado. A própria ciência vem demonstrando essa possibilidade, ou seja, de termos outros mundos habitados. Eu disse, veja bem, a possibilidade. Por quê? Ainda não temos prova concreta. A ciência ainda não nos trouxe prova concreta, né? Mas por deduções lógicas e indícios é possível deduzir-se ou deduzirmos que realmente existam outros planetas habitados no universo, né? E aqui lembramos que essa conclusão, esse raciocínio para nos levar à conclusão, à convicção de que existem outros planetas habitados, justamente faz parte da fé raciocinada que a doutrina espírita tanto nos conclama, né? Porque, da mesma maneira como naquele episódio de Cristo e Tomé, quando Tomé diz que só vendo é que ele acreditaria, e Cristo diz, não, felizes aqueles que creram sem ver. Na realidade, o que o Cristo estava também nos ensinando ali, que nós precisamos analisar os fatos, extrair conclusões para fazer o nosso aprendizado. Ele não estava nos conclamando a uma fé cega, mas justamente a uma fé raciocinada. Os discípulos que tinham visto tudo aquilo que o Cristo realizou, eles não poderiam ter dúvida quanto ao Mestre. Apenas Tomé, então, que quis ver para crer, né? Mas voltando, então, à questão da fé raciocinada. Embora ainda não tenhamos prova concreta da habitabilidade dos mundos, por uma série isso falando do ponto de vista da ciência. Nós vamos trazer algumas citações aqui da ciência mais adiante, para a gente ver. Analisando dados concretos, a ciência ou alguns cientistas afirmam da possibilidade, sim, de mundos habitados. E, obviamente, como eu disse há pouco atrás, além dessa questão, ou dessa fonte, né, de dados da ciência para formarmos a nossa convicção, nós espíritas temos todas as informações dos espíritos a respeito justamente desse tema, dessa verdade, né? O que então para nós espíritas nos baseia, nos dá condições de nós termos essa convicção. Kardec nos diz que esses planetas habitados estão em condições muito diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Porque esses planetas também seguem uma escala evolutiva e de acordo com os seus habitantes. Então, conforme a condição do planeta, é a condição dos espíritos que vão ali habitar. E é como na Terra, né? Nós podemos lembrar assim: há locais, ou seja, nações, há povos mais pacíficos e outros ainda mais beligerantes, mais conflituosos, né? Nós temos isso na própria Terra, né? Demonstrando então que determinadas regiões aqui do planeta já estão num grau mais tranquilo da civilidade e outros, às vezes, ainda demonstram graus de bastante dificuldade em termos evolutivos, né? Kardec nos diz também, nesse capítulo, falando dos mundos habitados, que embora não possa ser feita desses diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, em razão do seu estado,
e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas entre eles, dividi-los de um modo geral em 5 categorias. Então, uma escala evolutiva dos mundos de 1 a 5. Os primeiros são os mundos primitivos, que se destinam à habitação dos espíritos recém-criados, aqueles espíritos ainda ignorantes e principalmente os selvagens, né? O início da caminhada do espírito recém-criado. Então, esses são os mundos primitivos. Depois, nós temos os mundos de expiação e de provas. Estão destinados a espíritos já com algum progresso, mas com numerosos vícios, ainda com muita imperfeição moral. Depois, em terceiro, nós temos os mundos de regeneração ou regeneradores, que são destinados aos espíritos em transição dos mundos de expiação e provas para os de felicidade. Então, seria assim, um planeta no meio dessa transição do espírito que estava no mundo de expiação e provas, na caminhada evolutiva para ir chegar até um mundo de felicidade, um mundo feliz, ele vai fazer um estágio, vamos dizer assim, no mundo de regeneração. Nesses mundos regeneradores, ainda passam por provas, mas menos ásperas. Nesses mundos de regeneração, ainda existe o mal, só que o bem prepondera em relação ao mal. Na situação dos mundos de expiação e provas, o mal acaba preponderando em relação ao bem. Já no de regeneração é o contrário. O bem é que vai preponderar, mas ainda existe um percentual de mal. Depois vem os mundos felizes, destinados aos espíritos libertos do mal, mas ainda em busca de pureza. Então já estão num grau bem mais adiante. E por fim, os mundos celestes ou divinos, destinado aos espíritos já totalmente depurados. Ali o bem reina inteiramente. É aquela situação que todos nós desejamos, né? Mas, nesse capítulo, Kardec também nos informa que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias, porque, como dissemos, no mundo de expiações e provas ainda o mal prepondera. Tem bem, mas a percentagem do mal ainda é grande. E vejam que, e acho isso bastante interessante a gente destacar assim para nossas reflexões, que a Terra está, então, na escala evolutiva de 1 a 5, no sentido crescente, a Terra está no número 2, ou seja, nós não chegamos ainda sequer ao meio, ou não estamos sequer no meio da caminhada. Nós estamos um pouco abaixo ainda da metade do caminho evolutivo, do caminho do progresso, né? Sabemos também, por outro lado, que a Terra já iniciou o processo de transformação para adentrar, então, o terceiro estágio, ou seja, passando para planeta regenerador, planeta de regeneração, né? E nesse capítulo, também acho interessante destacarmos que tem uma mensagem de Santo Agostinho, ditada em 1862, em que, no finalzinho da mensagem, ele diz assim: a Terra atingiu um dos seus períodos de transformação. Veja, em 1862, Santo Agostinho já nos trazendo essa mensagem. A Terra já tinha
entrado nessa fase de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes porque a lei de Deus nela reinará. Volto a repetir, eu gosto de frisar a respeito, destacar essa data da mensagem, porque às vezes dá a impressão, assim, pelos acontecimentos, que agora que a Terra estaria começando esse processo de transformação. Não, esse processo que se dará, segundo as informações espirituais, ao longo deste milênio, ela já se iniciou, já há algum tempo. É lógico que para nós, 1862 até aqui, já é uma caminhada, digamos, que parece grande, mas no tempo de Deus, obviamente, é um grão de areia no meio da montanha, né? Mas, enfim, o que é auspicioso é nós sabermos justamente, então, que a Terra já iniciou essa fase de transformação. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, também um destaque interessante. Os seres vivos progridem moralmente, enquanto os mundos progridem materialmente. E isso a gente vê também, né? As transformações que o planeta sofre, né? Não só por ação da própria natureza, como também pela ação do próprio homem, né? A gente faz uma terraplanagem aqui, lá os países conhecidos como os Países Baixos, né? Lá Holanda, aquela região toda, que fazem todo aquele trabalho de ganhar espaço em cima do mar, né? Fazendo como que o mar recuar justamente para usar melhor o espaço ali, é tudo fruto do homem, mas transformando, então, progredindo materialmente, né? Embora, às vezes, infelizmente, o homem faça mau uso dessa sua prerrogativa de poder atuar no mundo material, como sabemos também, né? Algumas coisas, infelizmente, está aí para que todos nós sabemos, basta ver as mídias, né? Jornal, revista, televisão, os desmatamentos, as poluições, mas justamente são frutos dos nossos enganos, que depois teremos que corrigir, né? Um dado que eu acho interessante também, gosto de destacar no estudo desse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, é a respeito da forma do corpo. Porque quando se fala em seres extraterrestres, principalmente no cinema, costuma-se utilizar aquelas figuras de um ser verdinho, com um monte de anteninha, com 1, 2, 3, 4 braços, uma figura totalmente diferente do que é a nossa forma humana. Nesse capítulo há uma informação de que, por toda a parte, ou seja, desde os mundos primitivos até os mundos celestes ou divinos, a forma do corpo é sempre a forma humana. Só que conforme os mundos com maior progresso, nos mundos superiores, essa forma é mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Acho interessante, como eu disse, destacar isso para que a gente não fique com aquela ideia ou com aquele temor de algumas pessoas de que se um dia cruzarmos, então, ou quando, né, tivermos a oportunidade do contato com um ser extraterrestre, que nós vamos encontrar figuras muito diferentes de nós. A informação nesse capítulo é não, que a forma é sempre a humana, esta que nós conhecemos, né?
Um outro detalhe que eu acho interessante, que também está destacado nesse capítulo, é, e dali nós podemos fazer então essa observação que eu vou falar, da diferença entre mundos habitados e colônias espirituais. Porque na literatura espírita nós encontramos muitas menções às colônias espirituais. Mas colônia espiritual é diferente de mundo habitado. Mundo habitado são planetas pertencentes ao mundo físico mesmo, ao mundo material. Lógico, cada um dentro do seu grau evolutivo. Né? Já as colônias espirituais são, então, colocar entre aspas, construções no mundo espiritual. Né? E justamente os mundos habitados, como pertencentes ao mundo material, oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Agora, falando, então, como dissemos, que íamos trazer alguma coisa a respeito de posicionamentos da ciência, né, em relação à questão dos mundos habitados. Não sei se todos conhecem ou já ouviram falar do Marcelo Gleiser. Ele é um brasileiro, nascido no estado do Rio de Janeiro, em 1959, então relativamente ainda jovem, né? Ele é um físico teórico, astrônomo, professor e escritor. Ele é formado em física pela PUC do Rio de Janeiro. Só que já há um bom tempo ele está morando nos Estados Unidos, onde ele é professor titular da cadeira de Física, Astronomia e Filosofia Natural. Na década de 90, mais para o final de 90, ele escrevia semanalmente uma coluna na Folha, no jornal Folha de São Paulo. A coluna tinha por título Macro Micro. Era muito interessante. E quando ele começou esse trabalho de escrever na Folha, foram feitas várias entrevistas com ele, e eu vou destacar aqui alguns trechos de entrevistas com ele que trazem assim informações muito interessantes naquele sentido que eu estava dizendo, a partir de dados concretos, nós deduzirmos da possibilidade dos mundos habitados. Então, em 97, setembro de 97, quando ele começou a escrever na Folha, em uma entrevista foi perguntado para ele exatamente isso. Você acredita que existe vida inteligente fora da Terra? E olhem a resposta dele. Isso está publicado, então, na Folha. Acredito. Mais que isso, tenho uma certeza quase estatística. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas só em nossa galáxia, que é a Via Láctea. Esse estima que existam cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Esses números são tão absurdamente enormes que seria improvável que somente nosso planeta tenha reunido condições atmosféricas para desenvolver vida. E isso considerando somente o que nós entendemos como vida, o que pode ser uma visão muito pequena. Vou até repetir essa parte final aqui, porque acho assim fantástica. E isso considerando somente o que nós entendemos como vida, o que pode ser uma visão muito pequena. E ele continua: só na Via Láctea deve haver milhões de planetas com condições de surgimento de vida. E estou certo também que nosso planeta não é o único no universo que tenha produzido vida inteligente. Considerando esses números astronômicos, seria muito privilégio. Quanto mais aprendemos sobre o universo,
mais insignificantes nos tornamos. Acho que nossa inteligência, apesar de ser tão importante para nós, não é a única do universo. E depois, em março de 98, numa outra entrevista, ele finaliza dizendo assim: até o momento, nós ainda somos uma singularidade estatística, ou seja, somos únicos. Mas isso é só uma questão de tempo. Olha que coisa, eu acho isso fantástico, maravilhoso, né? Porque é um homem da ciência nos dizendo isso. Olha, essa nossa singularidade estatística, ou seja, conhecermos um único planeta que é habitado pelo ser humano, é só uma questão de tempo. Mas aí, algumas pessoas às vezes objetam assim: puxa vida, mas se tem, né, criaturas, seres humanos, vivendo em outros planetas, por que nós aqui da Terra nunca tivemos contato com essas criaturas? Por que eles nunca apareceram aqui? E será que um dia nós vamos conseguir condições de ir para um outro planeta desse e nos depararmos, então, com civilizações nesses planetas? Emmanuel, no livro O Consolador, para a pergunta de número 74, o homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Ou seja, será que nós temos condições de realmente realizar uma viagem interplanetária? E vejam a resposta de Emmanuel, que é muito significativa para todos nós, para a humanidade aqui da Terra. Ele diz assim: pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizermos do homem que, sem dispor de ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento na terra é um bem inapreciável. Então, poderíamos resumir isso que Emmanuel nos coloca nessa resposta apenas com uma palavra: colonizar. O homem não terá autorização para ir para outros planetas habitados enquanto o intuito dele, o objetivo dele com essa pretensão dessas viagens for o intuito de colonizar. Ou seja, como Emmanuel coloca aqui, nós não colocamos ordem nem na nossa própria casa, como é que nós vamos querer invadir a residência dos vizinhos? Ou seja, como é que nós queremos ir para outros planetas? Ir fazer o que lá? Primeiro, nós precisamos realmente evoluir, tratar adequadamente os recursos que nós temos aqui. E falando do intuito de colonizar, e justamente voltando ao início da nossa fala aqui, quando idealizamos a ideia, fizemos a menção à nossa parada em Marte, né, a próxima parada em Marte, é justamente o título de uma matéria que saiu na Veja, na revista Veja, agora de fevereiro de 2020, que traz por título justamente isso: Próxima Parada, Marte. E fala a respeito de algumas operações nesse sentido, né, de se buscar o cosmos, e menciona que justamente um dos projetos, os testes que estão sendo feitos,
é justamente com a pretensão, isso está textual, de um dia colonizar Marte. Então, veja, esse objetivo é textual, é declarado, né? E a matéria ainda menciona assim que transcrevendo uma fala do ex-presidente americano Barack Obama, na época que ele era presidente, ele afirmou assim: acredito que mandaremos humanos a Marte até a metade da década de 2030. Então, tudo isso eu acho que é para nós pensarmos justamente a respeito disso. Se o tema nos fascina, né, a vida extraterrestre, mas não podemos esquecer que, para esse contato, nós precisamos estar em condições evolutivas adequadas. Não é só porque desejamos, nós vamos precisar fazer por merecer. E apenas para finalizarmos a nossa conversa de hoje aqui, e aqui já da parte do anedotário, tá? Num diálogo entre um pai e um filho, o filho pergunta assim para o pai: pai, existe vida inteligente em outros planetas? E o pai lhe responde: óbvio, por isso nunca apareceram na Terra.